Bora, tá começando os nossos palpites para essa quarta-feira, galera. Quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. E eu não quero enrolar tanto com vocês, mas vamos aqui, tá começando. Só não esquece de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando também as nossas redes sociais. Segue a gente lá, o nosso grupo totalmente gratuito, o link tá na descrição também. Primeiro jogo entre Atlético de Madrid e Rayo Vallecano, esse jogo 4h30 da tarde. E galera, pra mim, o Atlético de Madrid não perde esse jogo, mesmo que a campanha do Atlético não é uma campanha boa, tá? Começou mal, com 5 jogos, uma vitória apenas, 3 empates e uma derrota. Já o Rayo Vallecano, 5 jogos também, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Pra mim, o empate anula a gente buscar é uma boa, tá? Mas a vitória do time do Atlético de Madrid eu só buscaria numa odd mais alta, tá? Uma odd mais alta, uma odd de mínima de 1.8, 1.9, aí pra mim tem muito valor, tá? No confronto direto entre elas, vamos dar uma olhada, ó, 3x0 Atlético de Madrid, 1x1, 2x1 Atlético de Madrid, 7x0 Atlético de Madrid, 2x1 Atlético de Madrid, 1x1, 1x0 pro time do Atlético de Madrid, 2x0 Atlético de Madrid, 1x0 Atlético de Madrid. Galera, eu gostei muito desse confronto direto, o Atlético tem levado muito a melhor, então por isso que pra mim é favorito, eu gosto dessa vitória, mas como falei com uma odd mais alta, não duvido também de um jogo para 2 gols. O time do Rayo Vallecano vem de mais de 1,5 nas últimas 4 partidas, o Atlético mais de 1,5 nas últimas 7, então pra mim o jogo também para 2 gols, tá? Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui, agora a gente vai pra noite, jogo da Sul-Americana. Primeiro jogo entre Atlético Mineiro e Bolívar. Esse jogo é 7 horas da noite. E o que eu gosto desse jogo? Vitória do Atlético. Bolívar é forte, galera, dentro da sua casa, tá? Saiu da altitude, o Bolívar não consegue jogar, tá? Não consegue jogar bem. Porque, e tecnicamente também é um time mais inferior que o time do Atlético Mineiro. Mas vai tentar alguma coisa aqui. E o Atlético não tá numa fase boa, né? A gente sabe que o Atlético não tá numa fase boa. Perdeu com 1 a mais jogando contra o Botafogo, né? Na casa do Botafogo. Então não é um time que tá numa fase boa. Não é um time que a gente pode entrar de olhos fechados nessa vitória, tá? Eu gosto dessa vitória, mas no ao vivo com uma odd mais alta, tá? Uma odd mais alta, uma odd mínima de 1.6, 1.7. Aí tem muito valor pra mim. Pra mim, é um jogo para 2 gols também, tá? Acredito que o Bolívar vai para cima do time do Atlético Mineiro, tá? Então para mim é um jogo para 2 gols também. Mas eu só buscaria 2 gols também. Se o Atlético sair na frente para cá, aí a gente vai ter um time do Bolívar se expondo, se abrindo, indo para cima. Aí esse cenário para gols fica muito bom, tá? Próximo jogo, temos agora o Campeonato Brasileiro, jogo entre Vasco da Gama e Bahia, jogo 7h30 da noite. E galera, para mim, eu vou ser ousado, né? Pelo que o Vasco vem jogando depois da classificação pela Copa do Brasil para cima do time do Botafogo, empatou agora com o Flamengo no final de semana, jogando na casa do Flamengo, mas no Maracanã, né? Então pra mim o Vasco não perde, dentro de casa, dentro de São Januário, pra mim é dupla chance pro Vasco ou empate, tá? Mas eu gosto de outro cenário também que tem batido nos jogos do Vasco, o over 1,5 e nos jogos do Bahia também, e pra mim é até o melhor cenário, tá? Do que buscar algo a favor do Vasco que não é um time confiável. Ó, over 1,5 bateu nas últimas 6 partidas do Bahia, tá? E o over 1,5 nas últimas 10 do time do Vasco, tá bom? Então pra mim, jogo pra pelo menos 2 gols. E quem gosta desse cenário de gols, o gol no primeiro tempo é uma boa. Ó, o Vasco marcou ou tomou, né, gol no primeiro tempo nas últimas 10 partidas. Tá bom? Então pra mim jogo pra gols também. Próximo jogo a gente tinha aqui Grêmio e Botafogo, jogo 7h30 da noite, o Grêmio que vem embalado, né? Venceu aí o clássico contra o Internacional, fora de casa, na casa do Inter, galera. Então um clássico muito importante, jogo pra 3x2, jogo gasto, jogo pra cartões, né? Então foi um grande clássico aí nesse final de semana e o Botafogo venceu o time do Atlético Mineiro dentro de casa. Galera, pra mim o valor tá no Grêmio, tá? Se a gente for ver aqui, pra mim o valor tá no Grêmio, pra mim o valor não tá no Botafogo. Um handicap asiático mais 1 a favor do Grêmio. Aí o que significa, Felipe, esse handicap asiático mais 1? Se o time do Grêmio perder por 1 gol de diferença, após devolvida, se ele ganhar ou empatar, é green. A gente só perde se o Botafogo vencer por 2 gols ou mais de diferença. A fase do Botafogo não é tão boa, né, pra gente confiar tanto assim no Botafogo. E um jogo pra 2 gols, eu também gosto, tá? Eu também gosto de um jogo para pelo menos 2 gols. Próximo jogo, temos o grande jogo do dia, Palmeiras e River Plate. Jogo 9h30 da noite, galera. Fica até o final do vídeo, tá? Fica até o final do vídeo, que eu vou estar trazendo aqui no final para vocês alguns jogos complementares que eu não trouxe aqui, tá? Então fica aí até o final do vídeo. Jogo entre Palmeiras e River Plate, jogo 9h30 da noite. Palmeiras vencendo na casa do River. Agora não precisa essa vitória, um empate, o Palmeiras consegue a classificação, mas, galera, o River vem pra cima,
mas também o Palmeiras joga dentro de casa, tá? Então o Palmeiras não vai querer perder para o River de 1 a 0, não sei, ou até mesmo perder para o River esse jogo, mas ainda conseguir um resultado aí, ou até mesmo, galera, vai para cima do time do River Plate, tá jogando de casa, é mais time, tecnicamente, fisicamente, é muito mais time o time do Palmeiras, tá? Então para mim o Palmeiras vem para vencer de novo, tá? Diante da sua torcida para selar essa classificação. Empate nulo do Palmeiras, até mesmo a vitória seca, tá? Claro que muitos vão falar, mas o Palmeiras não precisa da vitória. Não precisa, mas joga diante da torcida e é um time melhor, tá? Então para mim vai vencer esse jogo, não tem por que o Palmeiras não vencer. Mas eu gosto também de um jogo para 2 gols, tem batido nos jogos do Palmeiras. O River precisa vir para cima, então a gente vai ter um River Plate se expondo contra um time tecnicamente muito superior que o time do River Plate. Eu já falei isso aqui, eu falei que o Palmeiras venceria lá na casa do River. Pode puxar o vídeo aí da semana passada, tá? Então o Palmeiras é muito mais time. Para mim, o único time que pode parar o Palmeiras é o Flamengo e o único time que pode parar o Flamengo é o Palmeiras, tá? Então seria uma grande final entre essas duas equipes mais uma vez. Jogo para 2 gols também, tá? Então é isso, galera. E agora vamos para os jogos complementares que eu falei para vocês. Ó, a gente tinha aqui como jogos complementares pela Copa da Liga Inglesa, tá? Não é a Copa da Inglaterra. E a gente tem grandes equipes jogando, como o Tottenham pegando o Doncaster, né? Que se eu não me engano é um time de 3ª, 4ª divisão da Inglaterra. Jogo 3h45 da tarde. O que eu indico para vocês é a vitória do Tottenham, mas olha a escalação. Se o Tottenham tiver com pelo menos alguns dos jogadores titulares, o Tottenham é muito favorito, tá? Então, galera, tem que olhar porque, como eu falo, a Copa da Liga Inglesa não é a Copa mais importante da Inglaterra. Então, pode ser que algumas equipes, principalmente essas grandes equipes, poupem bastante jogadores, tá? Então, fica de olho nisso aí, tá? Então, confirmando a escalação, Tottenham com pelo menos alguns dos principais jogadores, dá para buscar essa vitória do Tottenham. E a odd tá baixa, quem conseguir buscar no ao vivo também é melhor, tá? Próximo jogo a gente tem aqui, ó, o City contra o Huddersfield. Huddersfield e City, né? Jogo 3h45 da tarde também, o City bem favorito, mas tem que confirmar a escalação. Tem que ver aqui o City, eu entraria em alguma coisa a favor do City se tivesse com os principais jogadores. Senão eu ficaria de fora, tá bom? Próximo jogo, galera, vamos aqui. Não, pera aí, vamos voltar lá. Pro próximo jogo da Copa da Inglaterra, Newcastle contra o Bradford. Esse jogo que é 3h45 da tarde também, tá? Confirma a escalação. Newcastle com os principais jogadores, dá para buscar algo a favor do Newcastle. Se não, só no ao vivo trabalha esses jogos. Por isso que eu deixei por último, tá bom? Próximo jogo, Port Vale contra o time do Arsenal. Mesma coisa. Sem os principais jogadores, eu não busco nada a favor. O time da Napoli acabou de fazer 1 a 0 aqui, tá? Tô acompanhando aqui e gravando para vocês. Port Vale e Arsenal, como eu falei, escalação tem que olhar, se tiver pelo menos alguns dos principais jogadores, eu gosto bastante de buscar algo a favor do Arsenal, mas se não tiver, galera, eu tô fora, tá bom? Então é isso, vamos pra cima dessa quarta-feira, que a gente possa cravar bastante coisa, que Deus continue abençoando o nosso trabalho, abençoando cada um de vocês, e vamos que vamos. Yeah.